Hello! Deixa eu aproveitar esse tempinho aqui, enquanto eu preparo o café da manhã em silêncio, as crianças estão distraídas brincando, pra eu compartilhar algo aqui. A imagem tá meio ruim mesmo, a posição do celular não tá boa, nem maquiada eu tô, Brasil. Mas é a vida real de uma mãe de 3, né? Preparando café da manhã. Bora lá. Vocês têm me pedido... Ai, quase quebrei um ovo. Vocês têm me pedido pra eu compartilhar sobre como eu consegui emagrecer 6 quilos em menos de um mês. E eu vou te contar a verdade, tá? Deixa eu ver pra onde que eu tenho que olhar, pra não ficar olhando errado. Aqui, ali, achei. Vou contar a verdade. A verdade é que foi muito fácil, muito fácil. Pra quem não sabe, não me acompanha lá no Instagram, eu tô compartilhando por lá, mas esse vídeo eu preciso falar mais, então eu vou falar aqui. E se tu não me acompanha lá no Insta, provavelmente tu não saiba que eu sou mãe de 3, que eu sou formada em nutrição e que por algum tempo eu atuei como nutricionista em emagrecimento, por alguns anos. Mas chegou um momento em que eu mudei a rota, eu fui atuar... comecei a fazer mentorias de desenvolvimento pessoal para mulheres. E depois disso, eu parei totalmente, eu tive o direcionamento de Deus de ir para casa cuidar dos meus filhos. Mas encurtando, o que que isso tem a ver com emagrecimento, né? Tem tudo a ver. Principalmente se tu é mãe, tu vai me entender, tu vai se identificar. Olha aí, já chegou alguém. A verdade é que quando eu me tornei mãe, não caiu, porque isso já existia dentro de mim. Oi? Tá? Mamãe tá gravando um vídeo. Não. A verdade é que quando eu me tornei mãe, isso afloresceu, isso me mostrou o que eu não enxergava, que era a culpa que eu carregava dentro de mim já. E, oi, esse é o teu ovo. Tem uma frase muito famosa e maldita que diz, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Oi? Tá, não aperta. Tu estragou o controle. Mamãe não vai poder te emprestar outro dia. Cadê? Acha ali pra gente consertar. Eu vou deixar pro papai aí no balcão, aí depois consertar. Tá, então acha ali. E não é verdade isso, porque só aflora em nós a culpa que já é carregada lá dentro desde a infância. E por muitas vezes a gente tá vivendo um ciclo de culpa, de autossabotagem. Por muitas vezes a gente tá vivendo um ciclo de autossabotagem e a gente não entende de onde vem toda essa sabotagem. E era isso que eu tava vivendo após o nascimento do meu terceiro filho, o Noah, que agora tá com 10 meses. E eu tava me sabotando muito nessa área, assim, da saúde. Ganhei bastante peso na gestação dele, estagnei depois do parto, não emagreci. Sei lá, deve ter emagrecido só, nem sei, 4 quilos ali no início, 6, pode levar. No pós-parto, e depois eu estacionei de uma forma que nada que eu fizesse resolvi. Na verdade, eu nem fiz nada, né? Eu só comi mesmo, descontroladamente. Doce, principalmente. E era algo que vinha me fazendo mal e eu percebia e eu continuava fazendo. Mesmo com toda a consciência, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho da área da nutrição e da parte de mentalidade também. Enfim, o que aconteceu foi que eu comecei a passar muito mal. Muito mal. De sintomas gastrointestinais por conta dos meus hábitos alimentares e do sedentarismo também que eu vinha vivendo. Só que aquilo me gerava mais culpa pelo fato de eu ser formada em nutrição, de eu ter esse conhecimento e eu não aplicar o que eu sabia. Então, cada vez eu me colocava mais ainda nesse ciclo de autossabotagem, culpa a fazer errado e tarará. Até que esse ano eu iniciei um propósito lindo, entrei na comunidade Essência e antes disso, na verdade, eu já venho desde o ano passado. Faz 7 meses, acabou ontem. Eu participava da mentoria Jornada da Alma Feminina, da Bruna Faco. Depois eu deixo as informações lá no Instagram sobre. Foi realmente transformador. Mas o que eu queria falar é que quando eu entrei nessa jornada, eu comecei a olhar pra mim. Comecei a olhar pra dentro de mim e entender que eu vinha vivendo na culpa.
A minha frequência vibrava em culpa. E isso fazia com que ciclos de autossabotagem fossem naturais para mim, porque era aquilo que eu precisava para me alimentar. Então eu comia mesmo descontroladamente, porque mesmo fazendo mal, aquilo estava me fazendo bem. Era o que as minhas emoções, era o que a minha alma estava pedindo. E eu fui vivendo uma longa jornada, não tão longa assim, né? Porque 6, 7 meses não é um prazo tão longo assim. Mas eu comecei a mergulhar para dentro de mim, eu comecei a entender muita coisa sobre mim, sobre a minha alma, sobre comportamentos meus, sobre coisas que eu vivi, sobre padrões que eu venho carregando ao longo de gerações, que não são nem meus, mas vem de geração em geração e sem consciência a gente vai só repetindo no automático. Enfim, participei do retiro da Jornada da Alma também, que foi algo surreal. Se tu nunca participou de algo assim, eu sugiro fortemente que tu participe de algo que vai olhar pra dentro de ti, mas não só pra isso, que vai te jogar na tua cara a tua identidade, a identidade que Deus tem pra ti. E isso foi o retiro pra mim. Jogou na minha cara que eu era uma filha de Deus e que eu não vinha agindo como uma filha de Deus. Eu só dizia que era, mas eu não me comportava como. Pois bem, e sobre o emagrecimento, Pamela, que tu disse que ia falar. Acho que vou fazer outro vídeo. Não, brincadeira. Esse ano eu comecei na comunidade Essência também. E a gente começou com um propósito de jejum. A comunidade Essência é uma comunidade onde a gente trabalha o jejum, todo o alinhamento de corpo, mente e espírito, mas a base de jejum. Um ano onde todos os meses a gente faz algum tipo de jejum. E nós iniciamos com o jejum de Daniel. Deixa eu cuidar pra não abafar. Nós iniciamos com o jejum de Daniel e realmente me trouxe muita coisa, assim. Mudei totalmente a minha alimentação, que vinha sendo bem prejudicial. Durante 21 dias é alimentação natural totalmente, 0 açúcar, 0 café, 0 lácteos, 0 glúten. É só coisa natural, é só coisa, 0 alimentos de origem animal também. É só coisa que vem da terra mesmo. Só frutas, verduras, grãos, sementes, e foi transformador, incrível que o resultado que eu tive. E à primeira vista, assim, dá pra pensar, emagreceu 6 quilos porque mudou totalmente a alimentação. E foi isso que me fez emagrecer, mas na verdade não foi. O que não foi só, foi um conjunto de tudo que eu venho vivendo, de todas essas descobertas, do que eu venho olhando pra mim, mas foi o alinhamento. O que eu posso dizer foi o alinhamento de corpo, mente e espírito, que me fez enxergar coisas feridas na minha alma, que me fez perceber o desalinhamento espiritual que eu vinha vivendo e que me fez olhar pro meu corpo com gratidão, amor, e me fez querer honrar o corpo que Deus me deu. Então, isso foi o que me levou a emagrecer 6 quilos de forma rápida e que faz com que eu continue emagrecendo depois desse período de 21 dias de jejum. Na verdade, é quando a gente tá desalinhada, quando a gente tá vivendo coisas padrões que não são nossos, quando a gente tá presa a coisas lá do passado nem da nossa vida, mas de outros, das nossas mães, das nossas avós, pais, avós, enfim, todo mundo que veio antes de nós. Quando a gente se prende a isso e desonra esses padrões, a gente vive uma vida de limitação. E por que eu falei pra mãe, se tu for mãe, tu vai me entender? Porque é justamente isso, sabe? Quando a gente é mãe, a tendência a sentir, a perceber essa culpa na nossa vida é tão maior, porque se criou essa frase, se criou essa cultura de que mãe sente culpa mesmo, de que é isso e que é o normal. Mas não é. Se tu é uma filha amada de Deus, a culpa já foi entregue lá na cruz. Jesus já levou a culpa por ti, então não faz sentido nenhum viver em culpa. Não fazia sentido nenhum eu ser filha de Deus e viver me culpando e viver mutilando o meu corpo de forma interna, né? Com o que eu botava pra dentro, com a falta de movimento, de exercício físico, com o sedentarismo que eu vinha vivendo, com os pensamentos que eu vinha tendo a meu respeito, pensamentos destrutivos. Então, não faz sentido nenhum essa frase de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque nós não nascemos para viver em culpa. Se tivéssemos nascido para isso, Jesus não teria morrido na cruz, não teria levado a culpa junto com ele naquela cruz. Então, mulher, principalmente se tu for mãe, não
Não te amolda aos padrões desse mundo. Não crê no que o mundo fala, de que é isso mesmo, de que faz parte, que tá tudo bem, sentir culpa, de que é assim, de que é... Olha pra origem, olha pra como Deus te criou. Vai lá na origem, vai lá na Bíblia se for preciso e busca a tua identidade, mas sobretudo tenha experiências com Deus. Te coloque em movimento, te coloque em situações que vão te levar a ter experiências com Deus. E no teu dia a dia mesmo, busca Deus de todo o coração. E Ele vai te ouvir, Ele vai se mostrar pra ti. Então, como eu emagreci, respondendo de forma bem resumida, alinhei corpo, mente e espírito. Entendi o que eu estava fazendo, que eu estava desonrando o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. E quando eu desonro o meu templo, o templo de Deus, que é o meu corpo, eu estou desonrando Deus. Então eu entendi, isso foi muito forte para mim. Que eu vinha desonrando Deus através dos meus hábitos de saúde, de hábitos alimentares, do sono ruim. E quando eu entendi isso, eu comecei a mudar e eu comecei a olhar por quê que eu tô desonrando. Isso tem a ver com coisas, com feridas que eu carrego na minha alma. E aí eu comecei a olhar pra dentro e entender. Por quê? Por que que a minha autoestima tá tão caída? Por que que eu tenho feito coisas que eu tenho feito? Por que que o meu valor tá tão pequenininho? Por quê? Porque existiam coisas dentro de mim que precisavam ser trabalhadas na minha alma. Então, quando eu comecei a olhar para isso, naturalmente, nesses 21 dias, foi tudo fluindo tão leve, tão tranquilo, porque eu fui entregando tudo para Deus e pedindo para que Ele me mostrasse, Ele me revelasse o que eu precisava ver naquele momento, naquele tempo. E assim Ele continua fazendo. Existe um tempo para todas as coisas, né? A palavra nos diz isso. Então, tudo no tempo certo, Deus vem me mostrando e eu venho pedindo para Ele ajuda e Ele vem me ajudando a trabalhar, a resolver tudo isso. Então, de forma bem resumida, era isso. Foi um processo bem intenso, não tem como eu descrever em um vídeo. É só vivendo para entender. Quer saber mais, quer acompanhar mais, eu tenho compartilhado lá no meu Instagram, @PamelaKremer7. Deus abençoe teu dia, seja um excelente, maravilhoso dia, que tu possa viver a vontade de Deus pro teu dia de hoje e pro agora.